Oi, turma, espero que estejam todos bem. A aula de hoje vai ser sobre figuras de linguagem. Então, primeiro aqui eu trouxe um esquema sobre figuras de linguagem que a gente verá nessa aula, que vai ser figuras de linguagem de palavras e de pensamentos. Na aula que vem, a gente verá sobre sons e sintaxe. Então, vamos para essa aula. De palavras, no grupo de palavras nós temos figura, as figuras que são metáfora, comparação, metonímia, perífrase e sinestesia. No grupo dos pensamentos, nós temos a hipérbole, eufemismo, paradoxo, a antítese, ironia e a personificação. Então, primeiro, nós vamos começar pelo grupo de figuras de palavras. As figuras de palavras, elas consistem no significado das palavras, ou seja, na semântica, no sentido que as palavras carregam consigo. Então, nós vamos começar pela figura da metáfora. A metáfora consiste na apresentação de aspectos que não são comuns no sentido literal, ou seja, naquele sentido que nós vemos do dicionário. Então, aqui nós temos os exemplos. O pavão é um arco-íris de plumas. Então, nós podemos perceber que está fazendo uma afirmação sobre o pavão, esse animal, falando que ele é um arco-íris de plumas. É óbvio que o pavão não é um arco-íris, mas é como se estivesse fazendo uma comparação em relação ao pavão. E nós temos outro exemplo. A vida é trem-bala, parceiro. Então, aqui nós temos a, o conceito aqui de vida, falando que a vida é trem-bala. É claro também que a vida, quando nós vemos no sentido do dicionário, não é isso que nós vemos. Então, aqui está fazendo essa afirmação que é a trem-bala. Essa é um trecho da música de Ana Vilela. Então, nós vamos a outra figura, que é a comparação. A comparação, o próprio nome já diz que é algo que será comparado. Então, na comparação, consiste em colocar em confronto pessoas ou coisas para destacar semelhanças ou traços comuns. Então, vamos aqui aos exemplos. Eles não têm ideal, são como folhas levadas pelo vento. Então, aqui está falando de pessoas que são comparadas a folhas levadas pelo vento, porque não têm um ideal, são como se fosse Maria vai com as outras. Então, faz essa comparação dessas pessoas em relação às folhas. O segundo exemplo é a criança é tal qual uma plantinha delicada, precisa de amor e proteção. Então, aqui essa expressão tal qual é o mesmo que como. Então, também está fazendo essa comparação da criança em relação a uma planta delicada, porque aí traz também uma explicação, precisa de amor e proteção. A próxima figura que nós vamos ver é da metonímia. A metonímia consiste na substituição de uma palavra por outra por aproximação. Então, aqui nós temos Fernanda fez brigadeiro com leite moça. Então, aqui, o leite moça, na verdade, é o leite condensado. Então, foi com leite condensado que ela fez o brigadeiro. O segundo exemplo, o rapaz foi ao mercado comprar Bombril para lavar a louça.
Então, esse termo bombril é, na verdade, lã de aço. E o terceiro exemplo é: o casal gosta de comer Kit Kat na sobremesa. Então, o Kit Kat pode ser substituído por chocolate. Então, chocolate, nesse exemplo, foi substituído por Kit Kat. A próxima figura que nós temos é a perífrase. E a perífrase é uma expressão que indica os seres por meio de algum atributo, característica ou um fato que os destacou. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo: o rei dos animais foi generoso. Então, aqui nós temos o rei dos animais, que é uma expressão utilizada em relação ao leão. Então, quando se fala sobre rei dos animais, se refere ao leão em relação à sua força. Ele é considerado o rei dos animais. Nós temos também o poeta dos escravos morreu moço. O poeta dos escravos faz referência ao poeta Castro Alves, porque ele escrevia sobre os escravos. O terceiro exemplo é: os urbanistas tornarão ainda mais bela a cidade maravilhosa. Então, reparando esse termo cidade maravilhosa, faz referência ao Rio de Janeiro por sua beleza, e ela também é considerada uma das 7 maravilhas do mundo. E nós temos também a Rainha dos Baixinhos, tem uma filha que se chama Sasha. Então, a Rainha dos Baixinhos, como muitos sabemos, se faz referência à Xuxa. E a Xuxa, ela foi uma apresentadora de conteúdo infantil, por isso ela foi considerada a Rainha dos Baixinhos. E o próximo exemplo que nós temos é a sinestesia. A sinestesia, ela é a união de impressões sensoriais com um grande poder sugestivo. Então, aqui nós temos os exemplos. Sua voz, doce e aveludada, era uma carícia em meus ouvidos. Então, aqui nós podemos perceber voz doce, que sugere uma sensação gustativa do gosto, que é doce. E a voz aveludada traz a sensação, sugere a sensação do tato, daquilo que é tátil, do toque. E o segundo exemplo que temos é: em seu olhar gelado, percebi uma ponta de desprezo. Então, aqui, esse olhar gelado, nós podemos perceber que é um olhar que causou espanto em alguém. E agora nós vamos falar sobre as figuras de pensamento. E as figuras de pensamento, elas expressam uma combinação de ideias. E o primeiro que a gente vai falar, a primeira figura que a gente vai falar vai ser a hipérbole. E a hipérbole, ela consiste na afirmação exagerada. Então, aqui nós temos os exemplos. Chorou rios de lágrimas. É claro que ninguém chora rios de lágrimas, mas essa pessoa fez essa afirmação de forma exagerada para demonstrar que alguém chorou demais, chorou muito. E nós temos agora o segundo exemplo.
estava morto de sede. Então, aqui também podemos perceber esse mesmo exagero, que a pessoa também estava com muita sede, que falou que estava morta de sede. E nós temos também o terceiro exemplo: estou um século à sua espera. É claro também que ninguém vive por 100 anos e espera por 100 anos. Então, é um exagero, né? Uma forma exagerada, que a pessoa estava muito tempo esperando alguém. E o último exemplo é: tinha um mundo de planos na cabeça. É claro também que o mundo é um exagero, né? A pessoa também não vai ter essa dimensão, que é do tamanho do mundo, de planos na cabeça. Então, também é uma forma exagerada, dizendo que a pessoa tinha muitos planos na cabeça. Próximo exemplo é o eufemismo, que consiste na suavização de uma expressão ou de uma ideia triste ou desagradável. Então, o primeiro aqui, que muitos conhecem, é: fulano foi desta para melhor, que é o mesmo que dizer que fulano morreu, mas suavizou essa expressão, essa expressão triste, né, de que alguém faleceu. O segundo nós temos: sua amiga é desprovida de beleza. Então aqui essa pessoa quis dizer que essa pessoa é feia. O terceiro exemplo é: a filha do vizinho trabalha na vida. Então, aqui nós podemos perceber que esse trabalho na vida quer dizer que essa pessoa, ela é prostituta, ela se prostitui. Então, também é uma coisa desagradável de se falar. Então, suavizou esse termo, substituindo por outra expressão, que é trabalhar na vida. E o último exemplo que temos é: hoje ela está naqueles dias, fazendo referência à questão que muitas mulheres passam sobre a menstruação. Então, é um momento desagradável que elas passam. Então, para suavizar isso, para não querer dizer por ser desagradável, essa pessoa, então, ela trocou por essa expressão muito utilizada, que é estar naqueles dias. E a próxima figura que temos é o paradoxo, que consiste em usar intencionalmente um contrassenso, que é o contrário à lógica. Então, aqui nós temos valentia covarde, matar e roubar pessoas inocentes. Então, aqui nós temos dois termos: valentia e covarde. Como que alguém pode ser valente e pode ser covarde? Mas aí a gente pode perceber pelo contexto que essa valentia é covarde, porque ele foi valente, mas ele também foi covarde, porque ele matou e roubou pessoas que são inocentes. Então, foi um contrassenso, fugiu à lógica. E nós temos também o segundo exemplo, que é feliz culpa, que nos valeu tão grande redentor. Também tem essa questão: como que uma culpa pode ser feliz? Geralmente uma culpa, quando alguém se sente culpado, é triste, mas nesse sentido religioso, traz a ideia de feliz, porque essa pessoa ficou feliz porque ela foi salva e tal, no sentido da crença, do cristianismo.
E a próxima figura que nós vamos ver é a antítese. E a antítese, ela consiste na aproximação de palavras ou expressões com sentidos opostos. Então, nós temos as sempre vivas morreram. Então, aqui nós temos dois termos, tipo vida e morte, nesse mesmo contexto, próximos. Nós temos também a areia alva está agora preta, de pés que a pisam. Então, aqui nós temos o termo alva e preta, que são contrários, porque alva significa branca. E o último exemplo é como eram possível beleza e horror, vida e morte, harmonizarem-se assim no mesmo quadro. Então, aqui também nós temos beleza e horror com sentidos opostos no mesmo contexto, e vida e morte também com sentidos opostos e na mesma frase, no mesmo contexto. A próxima figura é a ironia. Então, a ironia, ela é uma figura que usamos para dizer o contrário daquilo que pensamos. Então, aqui nós temos o exemplo. Fizeste um excelente trabalho. Então, aqui nós podemos também perceber se fosse oralizado isso, se fosse falado, o tom seria como se fosse de deboche, talvez. Então, aqui, na realidade, quer dizer que não foi feito trabalho excelente nenhum, não ficou bom. E o segundo exemplo é a recessão, há desemprego, há miséria, mas tudo está sob o controle de geniais economistas. Então, aqui nós podemos perceber que tem uma pessoa que fala sobre essa questão do desemprego, da miséria, e que não precisa se preocupar porque está tudo sob o controle de geniais economistas. Mas na realidade não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que se esses economistas fossem tão bons, fossem tão geniais como dizem ser, ou como são algumas pessoas possam achar que elas sejam, não teria desemprego, não teria miséria. Então, na realidade, ele quis dizer justamente o oposto, que esses economistas, na verdade, não são geniais. E a última personificação que a gente verá hoje, para finalizar a aula, vai ser sobre a personificação ou prosopopeia, que consiste, é uma figura de linguagem que usamos para seres inanimados, que pode ser objetos, plantas, ou seres irracionais, animais, para que eles possam agir e sentir como pessoas humanas. Então, aqui nós temos o exemplo. Os sinos chamam para o amor. Então, aqui nós temos o objeto os sinos, que tem a atitude de chamar, sendo que quem costuma ter a atitude de chamar é o ser humano. Então, aqui está sendo atribuída para o objeto reações, ações humanas. No segundo exemplo, a morte roubou-lhe o filho mais querido. Então, aqui nós temos a ideia de um conceito, que é a morte, e fala que a morte roubou o filho mais querido, ou seja, esse filho morreu, e traz também a ideia de que
quem rouba é uma pessoa e, no caso, está colocando essa ação para esse conceito que é a morte. E a morte ela está então sendo caracterizada, tendo a atitude de um ser humano. E o último exemplo é: o rio tinha entrado em agonia após anos de devastação em suas margens. Então, é tudo isso que a gente viu, sobre ações, sobre atitudes para seres inanimados. Então, aqui, o rio, que faz parte da natureza e que não é um ser humano, tem atitudes de ser humano. Então, esse entrar em agonia geralmente é um sentimento tido por seres humanos. Mas aqui nós podemos perceber nesse contexto que foi utilizada essa figura de linguagem de forma que o rio ganhou essa, esse ato, né? Foi atribuído a ele esse ato que os seres humanos têm. Então, é isso, a aula termina por aqui e qualquer coisa vocês podem me procurar no plantão Tirar Dúvidas. Até a próxima!